Naruto é um desses animes aí que quanto mais você vai lembrando dos personagens, mais você gosta deles. O Kimimaro, por exemplo, galera, não é o favorito aí de todo mundo, né? E não é nenhum dos vilões mais importantes. Mas o cara fez história e isso você não pode negar. Por isso, galera, que eu falo pra vocês que até o Naruto, da luta contra o Pain, teria uma dificuldade sim contra o Kimimaro no auge dele, tá? Você não acredita? Então fica até o final que eu vou te provar isso agora. Bora! Trunks, Breno aqui. Galera, hoje é dia de rasgar a seda, né, pra esse cara, porque na boa, galera, esse cara é insano demais. Aí você pode falar, mas ô Breno, por que um vídeo sobre o Kimimaro assim, do nada? E galera, vamos lá, é porque quanto mais eu olho pra esse personagem, mais casca grossa ele fica. Ele é muito diferenciado mesmo e eu vou mostrar pra você agora, tá? Pra começar, que o Kimimaro era tão sinistro que o próprio clã dele se borrava só de estar perto dele, pra você ter noção, tá? O moleque tinha que ficar enjaulado que nem um tigre, né? Porque o clã Kaguya tinha tanto medo dele que só soltava o Kimimaro na hora da treta. Inclusive, o nome do clã não é coincidência, tá? Eles têm uma ligação com a Kaguya, sim. Provavelmente é o clã com a ligação mais direta sem ser os 3 clãs principais, tá? No caso. Tanto que, fora a aparência e o nome, né, uma das coisas que a Kaguya mais fazia era controlar os ossos também, tá? E a gente também viu que mesmo o quarteto do som inteiro não tinha aí, galera, mínima chance contra um Kimimaro com dengue, chikungunya, câncer nas bolas e tudo mais, enfim. Ou seja, o cara era casca grossa demais. Tanto que o Orochimaru, ele salivava só de pensar no corpinho dele, né, estilo Hisoka com Gon. Enfim, né, porque o corpo do Kimimaro era praticamente indestrutível. Os ossos do Kimimaro conseguem ficar mais resistentes do que o aço, e isso sem contar a manipulação de chakra da parada, né? Aliás, essa é uma coisa que eu não vejo ninguém falando. Galera, mas assim, é interessante falar. Se uma pessoa normal joga uma kunai, é uma coisa, né? Se um ninja comum joga uma kunai, é outra coisa. Se o Naruto ou o Madara joga uma kunai, aí essa kunai é basicamente um ataque divino. E por coincidência, um exemplo disso está justamente contra o Quarteto do Som, galera. Vocês lembram daquele cara que ficava com um palito na boca o tempo todo, né? Esse cara é o Gema, né? E quando ele lutou contra o Quarteto do Som, rolou uma cena bem rapidinha que dá pra perceber como que a força de um ninja ou o chakra dele muda a parada toda, né? O Sakura, galera, por exemplo, ele carrega a kunai dele com chakra e joga no Gema. Né? Só que o Gema, ele cospe o palito dele tão forte que para a kunai tunada do Sakura, né? Então, o Kimimaro usar o osso dele, que é tão resistente quanto o aço, não é a mesma coisa que uma pessoa normal usar um negócio de aço, né? Um ninja já é um super-humano e o Kimimaro, então, nem se fala. Um dos motivos é que mesmo se o Quarteto do Som inteiro usasse a marca da maldição no nível 2, eles ainda não venceriam o Kimimaro na forma base, tá? E o que é mais sinistro dele é que o controle do Kimimaro com a marca dele era tão grande quanto, né, do Sasuke ou do Jugo. Ou seja, perfeito, basicamente. E a marca da maldição dele também era especial, porque era um combo, basicamente. A marca do Sasuke era o selo amaldiçoado do céu e do Kimimaro era da terra. Por isso, galera, que um tem asa e o outro tem cauda. E por isso que a marca dele era muito mais poderosa que a dos outros, porque a marca da maldição normal aumentava em 10x o poder do Quarteto do Som. No caso do Kimimaro e do Sasuke, era em dezenas ou até centenas de vezes se bobear. Inclusive, o Kimimaro conseguir acalmar o Jugo, né, sem esforço nenhum, é uma parada que parece besteira, mas assim, é sinistro demais. Galera, o próprio Killer Bee elogiou a força do time Taka, né, depois do murrão que ele tomou do Jugo, e mesmo criancinha, né, o Jugo ele conseguiu segurar pelo menos uns 2 ataques do Haikage. Lembrando, tá, o Haikage que era o ninja mais rápido do mundo e um dos mais fortes também. Então o Kimimaro dá um sossega-leão aí tão de boa no Jugo é uma parada assim muito, mas muito sinistra. Tanto que a gente viu isso lá no clássico, tá? O Naruto ele fez tanto clone que era basicamente uma torcida do Flamengo inteiro ali contra o Kimimaro e todos os clones estavam tunados pelo chakra da Kurama. E cara, o Naruto ele não fez nem o Kimimaro suar. E lembrando, tá? O Naruto mais forte e com mais chakra da Kurama do que aquele que venceu o Neji e o Gaara no mesmo dia. Quando o Naruto tava muito pé da vida, o chakra da raposa fazia ele ficar cada vez mais bicho, né? Unha, enfim, unha comprida, dente afiado e tudo mais. Então, o chakra que ele usou contra o Kimimaro foi maior do que o chakra que o Naruto usou contra o Haku, inclusive. E você pode até pensar, mas ô Breno, o Haku era fraco, ele perdeu lá no primeiro arco. E aí eu te lembro, galera, que o Haku ele era muito sinistro e ele se movia na velocidade da luz quando entrava no espelho. E aí
aí quando a velocidade dele caiu só um pouquinho, o Naruto esmurrou ele. Ou seja, uma multidão de Naruto mais forte, mais treinado e com mais chakra da raposa do que esse aí, nem relou no Kimimaro doente, pra você ter noção. E mesmo à beira da morte, o Kimimaro venceu o Lee e só não fez petinho dele do Gaara, galera, porque ele morreu de morte morrida. Basicamente, né? Mas, galera, eles foram salvos aí pelo Gongo, né? Porque mais um segundo que o Kimimaro tivesse ali, meu amigo... E essa luta mostra também, galera, que o Taijutsu do Kimimaro é do nível alto também, né? O cara saiu na mão com o Rock Lee, com 1 litro de 51 na mente, e ele deu um show, tá? Só que fora essa coisa aí de controlar os próprios ossos, a parada mais insana do Kimimaro é o jutsu final dele. O jutsu, inclusive, que ele até morreu quando usou, que é a dança aí do broto de Samambaya. E eu sei, né, o nome não é tão assustador assim, só que o Kimimaro cria 10 mil ossos gigantes e ele pode aparecer de qualquer um desses ossos. E assim, não é pouco. É 10 mil ossos. Você tem noção disso? Ele basicamente faz uma floresta inteira. E detalhe, tá? É o único ninjutsu da Kekkei Genkai de osso, né? Que apareceu no anime inteiro. Porque todas as outras danças são taijutsu. E assim, é um nível de poder tão casca grossa que mesmo sem saber direito, né, o que estava acontecendo, o Kabuto e o Orochimaru estavam pé da vida com a demora pro Sasuke chegar. Porque eles sabiam que ninguém venceria o Kimimaro. E eu ouso até dizer pra vocês que nem o Kakashi do clássico venceria o Kimimaro, tá, galera? E eu tô falando pra vocês, confia em mim. O Kimimaro morreu pelo cansaço, porque ele lutou contra 3 caras sinistros, um seguido do outro, e no final o cara enterrou ele aí, 200 metros abaixo do sol pra esmagar ele. Aí o Kimimaro torrou toda a saúde dele pra fazer o jutsu final. Mas se ele tivesse sem a doença ou com mais tempo, seria muito difícil que qualquer pessoa conseguisse vencer ele, tá? E a gente viu isso depois, né, galera? Na Quarta Guerra Ninja, que o Kimimaro ele foi revivido e aí ele e a Shio lutaram contra um batalhão que tinha um clone do Naruto com o chakra da Kyuubi e o Kimimaro chegou a tomar um Rasen Shuriken, né? E mesmo assim não tinha sido vencido. Vocês têm noção que o Kimimaro ainda não perdeu e nem estava no nível 2 do selo quando o Itachi liberou o Edo Tensei? Vocês têm noção disso? Até os cortes de espada dos samurais que cortam praticamente qualquer coisa e são na velocidade da luz, né? Não cortavam os ossos do Kimimaro. É insano, galera! Sendo que esses clones do Naruto transformados eram tão fortes que um deles lutou contra o terceiro Raikage. Ou seja, o Kimimaro era um monstro! E se você discorda, comenta aqui embaixo. Tô muito curioso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual que é a sua opinião, tô muito curioso. Comenta aqui embaixo e já deixa o like, me ajuda pra caramba. E se você é fã de Naruto, ou fã de anime, ou fã de cultura pop em geral, se inscreve no canal e já clica também no sininho, que é quando o nosso próximo vídeo de notícias, de curiosidade, enfim, de nerdice em geral for sair, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. E falando no próximo vídeo, um beijo pra você e te vejo lá. Fui!